Eu ouvi assim um avião caindo mesmo. Parecia uma tocha assim, vindo assim lá do céu. Buf, explodiu. O dia 13 de agosto de 2014 mudou o rumo da política no Brasil. Neste dia, um acidente aéreo em Santos, no litoral de São Paulo, vitimou 7 pessoas. Entre elas, o então candidato à presidência do país e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Eduardo Henrique Ascioli Campos é filho de Ana Reis, que foi presidente do Tribunal de Contas da União, e do poeta e cronista Maximiano Campos. Além disso, é neto do político e ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Campos nasceu no dia 10 de agosto de 1965, no Recife. Eduardo Campos começou a atuar na militância política na UFPE, local onde foi presidente do diretório acadêmico em 1985 e formou-se em economia. Em 1986, participou da campanha de reeleição de Arraes ao governo de Pernambuco e tornou-se o chefe de gabinete. Filiado ao PSB, Eduardo Campos foi deputado estadual em 1990. Foi deputado federal 3 vezes. Em 1994, 1998 como deputado mais votado de Pernambuco e 2002. Foi secretário estadual do governo e da Fazenda e ministro da Ciência e Tecnologia. Embora mostrasse um lado articulador, sendo inclusive ministro da Ciência e Tecnologia durante o governo Lula, como mencionado, Eduardo também tinha adversários políticos como Jarbas Vasconcelos, com quem se reconciliou anos depois, e Ciro Gomes, de quem foi aliado por um período. Além disso, o nome do ex-governador também apareceu em declarações polêmicas de secretários de seu governo e foi envolvido em casos como o escândalo dos precatórios e as delações da Odebrecht. Em 2006, Eduardo Campos se candidatou ao governo de Pernambuco pela Frente Popular, sendo eleito. Com um governo bem avaliado, foi reeleito em 2010 com 82,84% dos votos. A sua atuação como governador rendeu uma aprovação de 76% dos seus 2 mandatos. Em abril de 2014, deixou o cargo para se candidatar a presidente da República. Nestas eleições, ocupava o 3º lugar nas pesquisas de voto, até que tudo mudou no acidente aéreo em Santos. Eu ouvi assim um avião caindo mesmo. Parecia uma tocha assim, vindo assim lá do céu. Buf, explodiu. O dia 13 de agosto poderia ter sido um dia comum no Brasil, até que tudo mudou por volta das 10 horas da manhã, quando se espalhou a notícia de que um jatinho havia caído em Santos, no litoral de São Paulo. A aeronave, de modelo Cessna 560 XL, prefixo PR-AFA, contava com 7 pessoas a bordo. O avião saiu do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 9h20 da manhã e tinha como destino a base aérea de Santos, no Guarujá, em São Paulo. Quando se preparava para o pouso, o piloto arremeteu o avião devido à falta de visibilidade provocada pelo mau tempo. Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu o contato com a aeronave. O acidente aéreo do dia 13 de agosto de 2014 vitimou 7 pessoas, entre elas o ex-governador e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Além dele, estavam no avião Marcos Martins e Geraldo da Cunha, piloto e copiloto. Carlos Augusto Leal Filho, conhecido como Percol, assessor de imprensa. Marcelo Lira, cinegrafista. Alexandre Severo, fotógrafo com passagem pelo Jornal do Comércio. E Pedro Valadares Neto, advogado.
Mas o que aconteceu com o avião em que Eduardo Campos estava? Como o avião caiu? Ele foi derrubado? Houve alguma sabotagem? Na época, diversas hipóteses foram levantadas por fãs e até familiares do político, como o irmão do ex-governador, o advogado Antônio Campos. Na ocasião, ele anunciou que foi a Polícia Federal e a Justiça Federal em Santos pedir investigação sobre uma possibilidade de ter havido sabotagem no avião usado pelo socialista na campanha de 2014. Tenho uma forte convicção de que o acidente de Eduardo foi o chamado acidente previamente provocado. É um acidente em que programam o avião para ele vir a se acidentar. Sendo assim, minha convicção é que houve sabotagem no acidente aéreo de Eduardo Campos. Em uma triste coincidência, Eduardo Campos, que é neto de Miguel Arraes, morreu na mesma data que o seu avô, falecido em 2005. Em 2018, a Polícia Federal concluiu um inquérito sobre a queda do avião e apresentou os detalhes às famílias das vítimas. Na época, 4 hipóteses foram investigadas para explicar o que pode ter acontecido no momento do acidente. Foram elas: a colisão com um elemento externo, desorientação espacial dos tripulantes, falha do profundor, uma peça da cauda que faz os movimentos para cima e para baixo, e falha do compensador do profundor. Na oportunidade, o delegado que investigava o caso também descartou qualquer possibilidade de sabotagem. No ano seguinte, em 2019, o Ministério Público Federal arquivou o inquérito que apurava as causas do acidente aéreo. Segundo o MPF, não foi possível definir as razões do acidente devido à falta ou ao não funcionamento de alguns equipamentos na cabine de comando do avião. A falta de conclusões do inquérito afastou ainda a possibilidade de qualquer responsabilização criminal. Seguindo os mesmos passos do pai e do bisavô, João Campos e Pedro Campos ingressaram de forma direta na política. João Campos foi o primeiro filho do ex-governador Eduardo Campos a se candidatar a um cargo. Em 2018, disputou a sua primeira eleição para uma vaga na Câmara dos Deputados e foi eleito deputado federal com 460.637 votos, sendo considerado o candidato mais votado da história de Pernambuco. Em 2020, foi eleito o prefeito de capital mais jovem do Brasil ao assumir a Prefeitura do Recife aos 27 anos. Ele recebeu 447.913 votos. João Campos usou as palavras do pai durante a campanha nas eleições. Não vamos desistir do Brasil, no qual Eduardo Campos também usou durante a campanha e na sabatina no Jornal Nacional da TV Globo, um dia antes do trágico acidente, foi falada algumas vezes pelo jovem político. A entrevista, inclusive, foi vista como um marco na trajetória do então candidato à presidência da República. Apoiadores e aliados políticos acreditavam que, após a performance, Eduardo pularia nas pesquisas eleitorais de 2014. Porém, os planos foram interrompidos com um incidente em Santos. Não vamos desistir do Brasil. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos, é aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. Os restos mortais de Eduardo Campos chegaram à base aérea militar do Recife por volta das 11 horas da noite e seguiram em carro do Corpo de Bombeiros até a sede do governo, passando por 10 bairros da capital, em um percurso que durou cerca de 2 horas. Apesar do horário, uma multidão foi às ruas para acompanhar o trajeto. Na época, a polícia militar estimou que mais de 100.000 pessoas tenham comparecido ao velório e ao enterro. No velório, que reuniu uma multidão no centro do Recife, a frase "Não vamos desistir do Brasil" também foi vista estampada em camisas de diversos eleitores e fãs do político. O enterro foi acompanhado de perto por familiares, amigos e líderes políticos de todas as tendências. Eduardo Campos morreu aos 49 anos e deixou a esposa, Renata Campos, e 5 filhos: Maria Eduarda, João Campos, Pedro Campos, José Henrique e Miguel Campos.